Beleza? Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Gente, dando prosseguimento, nós estamos ainda em Getúlio Vargas, beleza? Se tudo der certo, mas eu acho que o tempo talvez não dê, Vargas morre hoje. Se não, deixa para ele morrer semana que vem. Então, a ideia é a gente dar continuidade, eu vou lembrar aqui rapidinho qual foi a última coisa que nós falamos da aula passada, a gente vai dar continuidade a Vargas, os primeiros 15 anos dele, que é de 30 a 45, termina agora, aí vem o governo do presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, e Vargas, de novo, o final. Coloquei tudo aqui, mas a gente vê se consegue chegar até esse último Vargas, que se der, a gente acaba o Vargas todo hoje. Se não, fica um pedacinho ainda para a aula que vem. Lembrando a todos que o nosso combinado é eu dar o assunto e resolver as questões. Não é assim, da prova? Só que, pô, professor, você não pôs a aula passada, talvez você não coloque hoje. Por quê? Como o assunto agora é Vargas, eu tenho que esperar acabar o Vargas todo para eu colocar as questões de Vargas. Tá bom, gente? Então, as questões nós não vamos ver hoje, porque para a gente responder as questões, eu tenho que terminar o Vargas tudo, ele tem que morrer. Aí, assim que Vargas acabar, que provavelmente deve ser no comecinho da aula que vem, a gente põe as questões para a gente responder sobre o governo Vargas todo, de 30 para frente, aí dá prosseguimento aos outros presidentes. Bacana, gente? Vamos lá? Então, ó, então isso aqui é continuação. Eu vou fazer um pequeno link, rapidinho, da aula passada. É rápido, dá Vargas aqui em 30 segundos. A gente aprendeu que Vargas ele assume o poder na Revolução de 30, que é um golpe de Estado, não é eleito, ele até perdeu a eleição. E aí, logo depois, São Paulo se irrita, a Revolução Constitucionalista de 32, que Vargas consegue vencer. Vargas faz em 34 uma Constituição totalmente voltada para os trabalhadores, é onde tem as leis trabalhistas, o voto secreto, o voto feminino. Aí eu estou falando a sequência rápida, isso tudo aqui já da aula passada. Você lembra, isso já está no seu caderno, que em 35, um partido socialista no Brasil chamado Aliança Nacional Libertadora tenta dar um golpe com um personagem antigo, um tal de Luiz Carlos Prestes, não dá certo, não consegue, a chamada intentona comunista. Em 37, alguns costumam falar que é um golpe dentro do golpe, ou seja, Vargas meio que dá um golpe nele mesmo. Ele simula uma tentativa de golpe pelos comunistas, é o chamado Plano Cohen, para cancelar a eleição de 38 e continuar o governo dele sem prazo de término, é onde começa o Estado Novo ou o período ditatorial. Provavelmente, na tua prova, já que você está fazendo uma prova para sargento do Exército, essa deve ser a única parte da história, provavelmente, que vai aparecer tranquilamente a palavra ditadura. É durante o Estado Novo de Vargas. Lembra que a ditadura é esse período final, é o de 37, do Plano Cohen, até o final, 45. E a última coisa que você viu foi que os integralistas, um partido que inicialmente até apoiou Vargas, tentou dar um golpe em 38, porque Vargas fecha o partido deles, é intentona integralista. Assim como os comunistas, não consegue, o líder dele é expulso do Brasil. E agora eu vou para o final da aula passada para começar a aula de hoje. A aula passada, eu havia começado a falar do populismo. O que é o populismo? Cheguei a dar a definição para vocês? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Eu costumo brincar com o pessoal assim, ó. Se eu tivesse que dar Vargas, Clécio, dá o conceito de Vargas todo em 2 minutos só. As duas coisas principais para saber Vargas é o populismo e a economia. Esses dois assuntos que eu vou falar agora, algumas coisas já falei na aula passada, eles não estão em ordem cronológica. Seria mais ou menos assim, ó. Eu ensinei para você Vargas em ordem cronológica. 30, o que aconteceu em 32, 35, aí o tentativa integralista, intentona integralista, 38, parei. O que você vai colocar agora? Esses dois tópicos, eles não estão acontecendo no Estado Novo. Isso aqui aconteceu no governo Vargas. Então eu vou te falar uma característica de Vargas. Clécio, de quando é populista? Do governo dele. E depois eu vou te falar da economia. A economia no Estado Novo? Não, a economia no Vargas. Então esses dois assuntos aqui não estão seguindo a ordem cronológica. São assuntos do governo Vargas.
Beleza? Então, primeiro, o que é populismo? Que eu falei que são as duas coisas principais de Vargas. Populismo, gente, é uma tática, é uma espécie de governo onde, estou dando definição, o governo agrada a população com uma série de benefícios para ter o controle. Então é você dar uma série de melhorias, uma série de benefícios em troca do controle, em troca da obediência. Na verdade, você vai ver que vários governos foram populistas. Se você olhar, alguns livros vêm assim, inclusive o próprio do Cotrim vem assim. Fala que depois de Vargas vem a era populista, com Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart. Mas quem foi, se é que eu posso falar assim, o pai do populismo, quem criou mesmo o populismo? Vargas. E o que é isso, Clécio? Agradar a população com benefícios em troca do controle. Pode dar exemplos para ficar mais fácil entender o que é populismo? Pode. Um dos maiores exemplos de populismo de Vargas é a Constituição de 34. É uma Constituição que vem trazendo uma série de leis, principalmente as leis trabalhistas. Inclusive, gente, Vargas até hoje, ele é um presidente polêmico, óbvio, mas até hoje ele é muito falado porque boa parte do que ele criou está vigente até hoje. Se tu ganha um salário mínimo, agradeça a ele. Aquelas leis trabalhistas todas, tá, que nós tivemos. Se as mulheres votam hoje, agradeça a ele. E fora as empresas que ele criou, que eu vou falar aqui na parte de economia. Então, gente, isso é populismo. É você dar benefícios em troca do controle. Mas tem que ter benefício. O povo tem que ganhar alguma coisa? Tem. Ganhou as leis trabalhistas. E uma coisa que contribuiu para o populismo de Vargas, isso aqui já está no teu caderno, só vou repetir, tá? Foi a criação deste órgão aqui, ó. Lembra? Para quem não lembra, Departamento de Imprensa e Propaganda. É um órgão do governo. Uai, Clécio, por que a DIP ajudou no populismo? Ué, porque a DIP é que ajuda a passar uma imagem positiva de Vargas. Pai dos pobres, censura crítica. Na verdade, o populismo de Vargas, ele está alicerçado, gente, em três coisas. Três coisas. Você fala assim, Clécio, dá uma definição prática aqui de populismo. Vargas, o que ele fez? Três coisas era pautar esse populismo. Culto ao líder. O que é culto ao líder? A ideia de valorizar o governo. Não, valorizar a pessoa de Vargas. As pessoas obedeciam o governo. Não, as pessoas obedeciam Vargas, exaltação da pessoa dele. Tanto que é comum, se alguém tiver, vou perguntar aí, era normal você ter o quadro de Vargas em casa. A ideia de Vargas é aquele, é o lema, lembra? Pai dos pobres, mãe dos ricos. Então, a ideia de culto ao líder. 2, nacionalização. Alguns chamam até de patriotismo. Vargas era exageradamente nacionalista. Vocês vão ver isso melhor na parte de economia. De valorizar o que é nacional. Eu vou falar um item aqui, mas só para você entender o que é nacionalização. Foi um item que caiu no Enem. Professor, não me interessa a prova do Enem. Não interessa, mas só para você entender. Teve um item que caiu no Enem, porque era um texto que falando assim, que numa cerimônia, Vargas pegou todas as bandeiras dos estados e queimou. E só deixou no centro a bandeira do Brasil. O que ele estava querendo mostrar com este ato? Que não existe Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Bahia. Ele está querendo dizer, só existe uma coisa, chamada Brasil. E quem manda no Brasil sou eu. Então ele querendo dizer o seguinte, inclusive está no seu caderno, na Constituição de 37 no Estado Novo, não tem mais federalismo. Traduzindo, os estados não possuem mais autonomia, é centralização. Lembra que eu brinquei com vocês? Resuma o governo Vargas todo numa palavra. Centralização. Tá? Então, quais são as três coisas, Clécio? Culto ao líder, nacionalização e valorização do trabalho. Vargas, para ele, o que vale é o trabalhador. Ele dá ênfase ao trabalho. Tanto que vocês vão ver na economia, toda hora eu tô falando de economia, né? Vai ter emprego pra caramba. Como? Calma, deixa eu chegar na economia. É valorização. Governo Vargas, você quase não vê desemprego. Tanto que ele chega a fazer um detalhe. Ele valoriza tanto o trabalho, mas aí para isso tem que dar emprego para todo mundo, claro, né? Carteira de trabalho e tudo mais. Ele valoriza tanto o trabalho que no governo dele chega a ter um detalhe. Vadiagem é crime. Clécio, o que é vadiagem? Clécio, eu sei, vagabundo na vida? Não. Por exemplo, mendicância, pedir esmola na rua. Oxe, por quê? Porque ele parte do princípio seguinte. Trabalho tem. Se tu não quer trabalhar, segundo Vargas,
você é um inimigo do Estado. Entendeu como é que é a ideia? A ideia de valorização do trabalho. Vargas fazia uns troços meio surtado até. Ele ia numa empresa, mandava a empresa fechar dia tal e mandava fazer um desfile com os funcionários daquela empresa. No dia de quê? Dia de nada. É só para o trabalhador se sentir valorizado. Aquele troço que a gente vê político fazendo só em dia de eleição, sair na rua, abraçar pobre, aquelas coisas todas, ele fazia isso. Muito bem. Então Vargas tinha uma ideia de fazer com que o povo criasse uma paixão por ele. Para terminar o populismo, o povo tem que associar que o crescimento do Brasil está ligado diretamente à pessoa dele. Obediência não é o governo, é obediência a ele, Vargas. Isso é populismo. Agora, gente, vamos lá. Só funcionou o populismo porque a gente teve um crescimento na economia. Ah, Clécio, o presidente é lindo, maravilhoso, eu sou patriota. Tá, mas tu tá desempregado e com fome, não adiantou nada. Então isso aqui só deu certo porque a economia cresceu. Então agora vamos falar de economia. Clécio, fala que milagre é esse, como é que o caboclo conseguiu fazer a economia crescer. Então vamos lá. Primeira coisinha, gente, que ano que esse cara assumiu? 1930. Eu falei que a economia é do governo dele todinho. O que aconteceu, apesar de na tua prova não cair história geral, mas tem que saber. O que aconteceu um ano antes no mundo? A quebra da Bolsa de Nova York, que é a chamada crise de 29, que inclusive, todo mundo aqui está no caderno, desencadeou a quebra do pacto café com leite. Lembra disso? Tá. Então, se você sabe, Vargas assumiu com golpe, papapá. Mas então Vargas assume o governo num período de crise. Certo? Tanto que uma das medidas, a primeira medida que ele faz, que você já viu acontecer no Brasil, ele compra muita quantidade de café e queima. Você fala, eu já vi isso no passado. Alguém aqui lembra nome? Convênio de Taubaté, lá na República Velha. Lembra? Ué, Cleiton, mas queimar o café não resolve o problema. Você vai só valorizar o preço do café. Aí é que vem a grande jogada. Não dá para falar em Vargas sem falar disso. Eu costumo brincar que este é o sobrenome de Vargas. Ele queima o café, mas a partir de 30 ele começa a investir maciçamente nessas três palavras. Aí você fala, Clécio, tem 4 palavras, tá? Tira o D aqui. Vamos lá. Indústria de base nacional. Então, primeira coisa para você pôr bem grandão no seu caderno. Vargas, durante o governo dele, de 30 para frente, tá? O nosso ciclo econômico, a base da nossa economia vai virar... Qual era a base anterior? Café. O café entra em declínio agora, com a crise de 29. A gente já passou o pau-brasil, já passou o açúcar, já passou a mineração, passou o café e nós estamos indo para a indústria. Ah, Clécio, Vargas vai investir muito em indústria. Todo mundo já fez. Não, mas calma. Qualquer indústria. Já vou adiantar um troço que é lá para frente, tá? Mas para pôr na tua cabeça. Bens de consumo é Juscelino Kubitschek. É um cara que vai vir lá na frente. O que é bem de consumo? Eu ensino depois, lá na frente. Vargas é indústria de base. Aí só, tá, Clécio, mas eu não sei o que é indústria de base. Uai, meu Deus do céu. Indústria de base, gente, são indústrias que produzem energia ou matéria-prima para um país. É hidrelétrica, é petrolífera, é mineradora, é isso. Indústria de base é aquilo que gera energia ou matéria-prima para o país. Ele investe maciçamente nisso. E qual é a vantagem de investir em indústria de base? Duas. Uma, eu falei que é o que gera energia ou matéria-prima no país. Então, eu estou investindo naquilo que já existe no Brasil. Eu não estou pegando nada de fora. Ah, eu estou investindo em minerador. Eu estou pegando minério de fora? O minério está onde? O minério está aqui. Ah, eu estou investindo, um troço que ele vai fazer lá no último governo dele. Petrolífera. Petróleo está vindo de fora? Não, estou pegando daqui. Ué, Clécio, quem pôs esse petróleo aqui? Deus. Eu estou investindo em coisa que já é nossa. Então eu estou investindo em algo do Brasil. Eu não estou pegando nada de fora. Eu falei que são duas vantagens de indústria de base. Uma, eu invisto em riqueza que já é nossa. E dois, isto aqui, e é exportando, claro, mas é que isso aqui gera muito emprego. Por isso que consigo fazer isto. Ah, professor, de 37 para frente começa o Estado Novo, que é um período ditatorial de Vargas. Você não vota para presidente. O Congresso chegou a estar fechado. Joia. Mas tu tá empregado. Tu tá com dinheiro no bolso. Teu filho tá na escola e tu tem hospital.
Ah, você está defendendo de Vargas? Não, até porque a sua opinião na prova não interessa, nem a minha. Eu estou dando um fato. Por que o populismo deu certo? Está todo mundo empregado. Entendeu por que eu falei que até vadiagem é considerado inimigo do Estado? Porque emprego tem. Indústria de base, gente, é uma hidrelétrica, uma petrolífera, uma mineradora. Gera emprego para dedéu. Eu falei que são 3 palavras. Tem que ser indústria, tem que ser de base e tem que ser... Vargas é exageradamente nacional. Ô, Iago, só para te falar aqui que você perguntou se Vargas era ufanista. Sim, se você considera isso no sentido de nacionalismo, tá errado não. Falar que ele é ufanista está certo. Mas essa palavra ufanismo normalmente é usada na prova no período do regime militar. Mas sim, ele era extremamente nacionalista e, consequentemente, ufanista sim. Então vamos lá. Indústrias nacional. Então a ideia de Vargas é... Olha o que eu vou falar, hein? Corta relações com o país estrangeiro. Não! Pode entrar, pode. Empresa estrangeira pode entrar no Brasil, tanto que já existia aqui. Você tem a General Motors, você tem a Ford aqui. Pode. Como bem de consumo. Indústria de base, não. Ah, eu, Estados Unidos, posso pôr um petrolífero? Não. Eu, Alemanha, posso fazer uma usina? Não, vírgula. Mas tu pode dar dinheiro para construir. Ou seja, capital estrangeiro pode entrar, porque vai aparecer na tua prova te induzindo ao erro. Vargas é uma pessoa extremamente nacionalista, certo? E por esse motivo se recusava a aceitar capital estrangeiro. Me fala, se é nacionalista, certo. Não, tá errado. Tá? A nossa usina de Volta Redonda é construída com dinheiro norte-americano. Então, capital estrangeiro pode entrar no Brasil. Uai, tu não falou que ela é nacionalista? Pode entrar o capital para construir uma indústria. Tá claro? Se ela é nacional e é de base, gente, a riqueza tá ficando aqui. Tem ninguém pegando nosso minério, tem ninguém pegando energia com água. Tá tudo ficando aqui. Então, isto substituiu o antigo café. Claro que isso aqui não é feito em 2, em 3 anos. Ah, professor, construiu uma hidrelétrica, ficou pronto. Não. Quer ver como exemplo? Só exemplo. Companhia Vale do Rio Doce. Quem criou? Vargas. Mas foi em 1942. Porra, classe 42 é lá na frente. O cara entrou indo. Claro, tu vai construir a Vale do Rio Doce em quê? 6 meses? Tá? Siderúrgica de Volta Redonda. Vargas foi em 41. A Petrobras foi Vargas. Mas eu não quero falar muito da Petrobras, que eu vou falar dela, porque a Petrobras é criada no segundo governo Vargas, é só em 53, tá? Aí eu vou falar melhor, vai ter até um probleminha lá depois. Mas então, quer dizer, coisas que existem até hoje, Petrobras, Vale, que nem mais é estatal, foi criação dele, e que está até hoje, e está dando dinheiro até hoje. Leis trabalhistas que vocês têm, foi criação dele. Direito de voto feminino que tem até hoje, foi criação dele. Por isso que ele é até hoje um presidente lembrado, porque uma série de coisas que você usa ainda hoje, foi esse caboclo que criou. Por isso que ele é chamado pai dos pobres, ele conseguiu mudar um ciclo econômico. Mas peraí, Clécio, tem um troço errado. Diga. Vou pôr pro lado de cá. Vargas investiu maciçamente em indústria, certo? Mas o Brasil, você deve ter visto em geografia, sempre foi um país agrário. E aí ele abandonou a agricultura, e aí parou, não tem mais café, não tem cana-de-açúcar, não tem mais nada. Não! A agricultura vai continuar. O meu foco é isso. Mas o Brasil é essencialmente um país agrário. O que eu vou tacar fogo em tudo? Claro que não. Eu vou investir em agricultura. Porém, como? Qual foi a única palavra que eu disse que é para você associar a Vargas? Centralização. Tudo tem que estar ligado a isso. O que eu vou fazer na parte da agricultura? Vargas criou vários... O que é instituto? É um órgão do Estado que vai controlar um setor qualquer da agricultura. Então vai ter o Instituto do Mate. Pô, tá crescendo muito mate, mas o governo vai controlar isso. Vai ter o Instituto do Açúcar, o Instituto do Café. O que ele quis dizer, Vargas? Vamos investir em agricultura? Pode continuar? Posso. Eu quero continuar investindo em soja. Mas sob o controle do Estado, de Vargas. Centralização. Instituto, gente, não quer dizer que... Vai que alguém fala isso. Ah, Vargas virou socialista, tudo pertencia ao Estado. Não, não, não.
Eu posso ter uma fazenda de cana-de-açúcar. Fazenda particular minha, eu produzo açúcar. Só que essa fazenda vai estar não só fiscalizada a produção de açúcar, como regulamentada por um órgão do governo, que vai ser o Instituto do Açúcar. Entendeu? Então é como se fosse, vou pegar um nome de hoje assim, sei lá, uma Anvisa na vida. É um órgão do governo. Então, por exemplo, Instituto do Mate, aí um órgão do governo. O Instituto do Mate produz mate? Não. Quem produz mate são os fazendeiros aí. O Instituto é só um órgão do governo que controla, que fiscaliza. Porque qual é a ideia de Vargas? Nada vai estar fora das minhas mãos. Quer continuar investindo na agricultura? Vamos. A única diferença que eu estou fazendo é que o Estado vai ter um controle sobre isso. Até porque que aconteceu com o café, para não rolar de novo problemas do tipo superprodução. Lembra? Quem controlava o café? Ninguém, Clécio. Eram os barões do café, cada um vendia o que tanto quisesse. Tudo está no controle. Então eu estou investindo maciçamente em indústrias de base nacional, não abrindo mão da agricultura. A única coisa que eu estou fazendo é colocando a agricultura para controle meu. Tá claro isso? E deu certo. Deu dinheiro, gerou emprego. Então você está dizendo que, graças a isso, ele conseguiu fazer isso. Ninguém vira pai dos pobres. Por quê? Ah, fica gostando de mim? Não, não é assim que funciona. Para fazer isso tem que fazer alguma coisa. E o povo adorava esse cara. Mesmo, aí que vem a parte estranha de Vargas. Mesmo de 37 para frente, durante o período ditatorial, você tem oposição dele? Óbvio. Todo governo tem oposição. Mas a maior parte da população gostava desse cara. Principal motivo que gostava dele, porque é lindo, maravilhoso. Não, o principal motivo é esse. A economia está crescendo. Beleza? Tranquilo, gente? Então, uma série de coisas, só como... Ah, não, vou ter que falar agora, é Segunda Guerra. Bom, vamos lá. Parte que interessa, que a ESA gosta de perguntar muito. Até porque a sua prova é pro Exército. Segunda Guerra Mundial. Professor, vai cair a Segunda Guerra Mundial na prova? Não. A Segunda Guerra em si, não. Vai cair aquilo que tem a ver com a gente. Então tá. Gente, eu vou falar algumas coisas rápidas aqui do assunto de história geral, mas tu tem que ter um mínimo de conhecimento de Segunda Guerra pra gente entender no Brasil. A Segunda Guerra, gente, ela ocorre nesse período aqui. Então, se você estiver olhando para esse ano e estiver olhando para esse, ó, tá dentro do governo Vargas. Tá? Dos 15 anos seguidos. Tá. E aí isso aqui que eu vou colocar de azul são coisas de história geral. Mas para você poder entender, para eu falar de Brasil. Tá? A Segunda Guerra Mundial é uma guerra que ocorre nesse período, basicamente semelhante à primeira, com dois grandes grupos rivais. De um lado você tem Inglaterra, França. Eu não vou entrar aqui das causas dessa guerra, não, porque é assunto de história geral, que não vai estar na tua prova. Eu tenho Inglaterra, França, Estados Unidos, que é um país que inclusive entra depois da guerra já ter iniciado, União Soviética, que é outro país também que entra depois da guerra ter iniciado. Esse lado aqui é chamado de aliados, e do outro lado eu tenho Alemanha, Itália, Japão, que também só entra depois da guerra ter iniciado. Esse outro lado aqui é chamado de eixo. Tá. Professor, como é que funciona? A guerra começa em 39, causa imediata da guerra, quando a Alemanha invade a Polônia, porque a Alemanha estava se expandindo, já tinha pego a Áustria, Tchecoslováquia, e França e Inglaterra tinham dado um ultimato falando: Hitler, você está proibido de invadir mais lugar algum. Aí ele invade a Polônia e começa a guerra. Tá. Assim que a guerra começa, em 39, agora é Brasil, que é o que te interessa. Brasil toma que postura? De que lado? De que lado o Brasil fica? Isso. Eu falei de sacanagem, te induzir ao erro, tá? Eu falei, assim que a guerra começa, o Brasil toma posição de que lado? Era para você falar nenhum, porque o Brasil fica neutro. Ué, o Brasil não entra na guerra em 39? Não. A guerra começa em 39, o pau comendo, Hitler sentando o sarrafo em um monte de país, e o Brasil neutro. O Brasil não toma posição de nenhum lado. Até porque, aí você escreve, porque quando a guerra começa em 39, o Brasil tinha relações comerciais com os dois lados.
A gente fazia comércio com os Estados Unidos, óbvio, já fazia muito tempo, fazia comércio com a Inglaterra, a França, e a gente fazia comércio com a Alemanha, fazia. Inclusive, há uma tendência essa, que alguns falam que Vargas possuía uma tendência fascista. O que é isso, Clécio? Fascista é um tipo de governo que estava rolando na Alemanha de Hitler e na Itália de Mussolini. Tá? Fascismo na Itália é chamado de fascismo mesmo, e o fascismo na Alemanha é chamado de nazismo. Então, Vargas tinha uma relação com os dois. Inclusive, só um parênteses. Lembra aí no teu caderno, olha aí para trás. Intentona comunista, 1935. 35, tá vendo? 35 a guerra nem começou, tá? Intentona comunista, se eu não me engano, a tentativa dos comunistas que deu errado. Aí Vargas pega o Prestes, prende. E a mulher do Prestes, eu cheguei a falar de Olga aqui, não é? Que era uma espécie de alemã, judia, mas que recebeu treinamento na União Soviética para vir ajudar o Prestes a fazer uma espécie de golpe comunista. A Olga, Vargas prende. E como ela era alemã e a gente tinha uma boa relação com a Alemanha, Vargas manda a Olga para a Alemanha. Isso em 1935. O único azar dela é que, em 1935, Hitler já era o governante da Alemanha. E ela era comunista e judia. E uma das coisas que o nazismo odeia é o comunismo e judeu. Então lá ela vai morrer numa câmara de gás. Então, Brasil já tinha relação com os dois lados. Show de bola, Cresce, coisa mais linda. E qual era o grande sonho de Vargas? Ficar assim a guerra toda. Por quê? A gente estava ganhando com isso? Brasil estava lucrando muito com isso? Estava, porque enquanto a Europa está se matando lá, a gente está ganhando dinheiro em cima deles, mandando matéria-prima para as armas, inclusive, alimentos e tudo mais, para os dois lados. Então o sonho de Vargas é, se eu puder continuar assim, lindo. Já vou adiantar, não vai dar. Por quê, Clécio? Por que o Brasil entra nessa guerra, desgraça? Fica quieto aqui. Então vamos lá. Eu vou começar com os assuntos de história geral para chegar em Brasil, tá? 7 de dezembro de 1941, Japão ataca uma base japonesa no Havaí, chamado Pearl Harbor. Tem até um filme chamado Pearl Harbor. O Japão ataca o Pearl Harbor, Estados Unidos. E por dezembro de 41. E por causa desse ataque, os Estados Unidos entram na guerra. Tá, professor, mas a aula é de história do Brasil. O que a gente tem a ver com isso? Gente, eu vou fazer um mapinha aqui rapidinho, tá? Isso aqui é Europa. Isso aqui é África. Isso aqui é América. Beleza. Quando começa a guerra, os Estados Unidos entram na guerra, mandam uns aviões lá para o Pacífico, Operação Midway, para lutar com o Japão, mas não interessa para a gente. Só que tem uma parte da guerra que os Estados Unidos... Olha para cá, para o pincel vermelho. Os Estados Unidos, ele vai atacar o norte da África, que estava tomado por fascistas. Só que essa distância aqui, ó, é muito longa. Os pilotos norte-americanos chegavam aqui na África já meio sem combustível. Aí o que os Estados Unidos falaram? Pô, legal mesmo é se tivesse um lugar no meio do caminho para abastecer. Pô, mas não tem, né? Aí eles descobriram que no meio do caminho... Ai, desgrama. Existe um lugar aqui chamado Fernando de Noronha. Tá certo que esse mapa tá um nojo, mas faz de conta que é de verdade. O que os Estados Unidos falaram? Se eu conseguir abastecer meus aviões aqui, eu consigo ir para a África com mais tempo de guerra. Só que Fernando de Noronha é do Brasil. E o Brasil não está na guerra. Então, o que o presidente, na época, Roosevelt, dos Estados Unidos, fez um acordo com o Brasil. Vargas, você me empresta um pedaço do seu Nordeste, foi o Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, até um pedacinho do Maranhão, só para eu abastecer meus aviões aí. Vargas falou, sem problema. Tá certo que sem problema nós recebemos 20 milhões de dólares. Foi com essa grana que a gente fez a usina, né? Complementou. Então, peraí, os Estados Unidos pagou para poder usar o nosso território. Aí ele usou e foi para a África brigar, legal. Só que como a gente abrigou norte-americano, aí a Alemanha, que até então tinha uma relação comercial, atacou a gente. Começou a atacar os navios brasileiros. Pô, sacanagem, Alemanha, por que tá me atacando? Provavelmente ele te diria, ué, tu não está abastecendo os Estados Unidos que está me atacando? Então a Alemanha começou a atacar uns navios nossos. Um amigo nosso aqui falou até do filme, cadê? O livro, como é que é o nome do submarino alemão? U-507, né?
É um submarino alemão que atacou uns navios nossos. Começou a atacar uns navios nossos aqui no litoral. Na verdade, gente, chegou até... Eu estava um dia fazendo uma pesquisa disso. Chegaram a ter 15 embarcações nossas atacadas. Pô, Clécio, tudo no mesmo dia? Não, variado. Aí alguém fala, mas Vargas é frouxo mesmo, né? Precisa deixar atacar 15 para tu entrar na guerra? Porque qual era o sonho de Vargas? Manter-se neutro. Então eu imagino até que ele fez, pô, atacaram o navio nosso. Ah, foi sem querer. Atacaram 2. Não, também não. Ou seja, ele foi meio que empurrando com a barriga até onde deu. Só que chegou uma hora, gente, que já estava tendo pressão popular. Falou, porra, Vargas, tô atacando os navios, tu não vai fazer nada. Aí ele falou, que merda, então vamos logo essa droga. Então o que acontece? Em 1942, o Brasil entra na guerra do lado de cá, do lado dos aliados, contra a Alemanha, contra o fascismo, contra o eixo, como você queira chamar. Ah, Clécio, então o Brasil só entra depois da guerra já ter começado. E o motivo, caso caia numa prova, qual é o motivo? A gota d'água, o estopim, qual a causa para o Brasil entrar na guerra? A Alemanha atacou embarcações nossas. Como a Alemanha atacou, a gente entra do lado contrário. Beleza? E aí começa a guerra no Brasil. Primeira coisinha, aí o Brasil monta 2 grupos, que já até perguntaram aqui, ó, isso mesmo, que é o pessoal está enxergando aqui? Que é a FAB e a FEB. FAB é a Força Aérea Brasileira, que ela é usada principalmente para patrulhar o Atlântico. Ficar patrulhando aqui, caso venha algum navio, avião, inimigo, enfim, vai patrulhar. E o que você vai ter um carinho especial. A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Por que é para eu ter um carinho especial? Porque a FEB é a que vai lutar na Europa. Já até me falou aqui, cadê? A cobra vai fumar? É isso mesmo. Tinha, inclusive, o desenho na fuselagem dos aviões de uma cobrinha, eu acho que é um cachimbo que ela está fumando. Diziam que era uma história que falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí quando o Brasil entrou, eles colocaram de propósito mesmo a cobra fumando. Quer dizer, agora a cobra vai fumar, porque a potência entrou. Isso que é o Brasil, no caso, a potência. É, isso. Deve ter mandado só a torcida do Flamengo para lá. Mas olha só, gente, que aí já acabava a guerra. E olha que eu sou flamenguista. Aconteceu o seguinte, a cobra vai fumar. E um outro que tinha na fuselagem, que vocês devem conhecer, é a chamada Sentapua. É um desenho, é um brasão, se você digitar Sentapua na internet vai aparecer. Eu acho que é um avestruz aquilo, gente. É um avestruz zangado, com o brasão da República e com uma arma segurando. Depois o pessoal que está em casa digita aí, conhece? Sentapua, vai pôr lá a imagem. Vai aparecer, se olhar no celular aí, vai aparecer tipo não é uma galinha, né? É um avestruz mesmo. É um avestruz zangadão com a arma. Que é o pessoal que vai para lá. Já caiu na prova, vocês vão ver nas nossas questões, só não vai ser hoje as questões, né? Porque eu terminar. Mas você vai ver na questão. O Brasil entrou na guerra. Pergunta, onde nós lutamos? Onde? Só tem um lugar. Professor, a guerra já rolou na África, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na União Soviética, no Pacífico, no Japão. Sim, a guerra rolou quase que no mundo inteiro. Mas coloca aí grandão. O Brasil entra somente aqui. Ah, professor, aluno adora isso, mas aqui é aula de cursinho. Ah, eu li na revista super interessante, Mundo Estranho, não sei o que eu vi um youtuber falando não sei o que, de 3 soldados que foram para a Alemanha. Gente, nós temos exceções, casos específicos, mas para fim de prova de vocês, eles não vão cobrar específico. Ah, tem uma história de 3 brasileiros que foram considerados alemães na Alemanha. Não! Foram considerados heróis, desculpa, na Alemanha. O Brasil lutou oficialmente somente na Itália, ajudando as tropas aliadas, o 5º Grupo de Infantaria Norte-Americana. A gente foi como apoio dos Estados Unidos para tirar os nazistas e fascistas que estavam na Itália. E, especificamente, 2 batalhas ficaram mais famosas. Uma que se comemora até hoje, é o que mais fala, que é a Batalha de Monte Castelo, que é um monte na Itália mesmo, que é o que diz a história. Os Estados Unidos tentou dominar esse monte, não conseguiu, e nós, sem os Estados Unidos inicialmente, conseguimos dominar. Deve ter sido na capoeira, mas enfim, conseguimos. O que importa é que conseguimos dominar.
Invadimos, demos na cara de nazista lá, foi um barato, gente. Mas conseguimos dominar, o fato é esse. Até hoje é comemorada essa batalha. Nós vencemos, e a Batalha de Montese, as duas na Itália, até porque é o único lugar que o Brasil lutou. Esse aí, gente, são chamados, como você escutar agora no 7 de setembro, os pracinhas. Pracinhas são esses caras que muitos estão vivos até hoje. Tem desfile de 7 de setembro, os caras parecem que eles veinhos com a boina verde e tal. Os pracinhas são os caras que lutaram na guerra. Só toma cuidado, tá? Quando você for olhar, professor, eu já ouvi falar de um pracinha, de um meu vô, não sei o quê. Você tem dois tipos de pessoas que lutaram na guerra. Um que lutou na guerra no patrulhamento do Atlântico e outro que lutou indo para a Itália, propriamente, com a FEB. Tá? Então nós tivemos uma batalha importante e aqui 10 segundos de patriotismo e valorização. Se vai chamar alguém de herói, chama essa galera aqui. Tá? Primeira coisa, gente, eu tô aqui em 42, 43. Os caras aqui iam de avião para lá. Só uma perguntinha. Qual era a tecnologia? Atravessava o Atlântico, como é que ele sabe que está indo para a Europa? Cara, na bússola ali, olhando, é por aqui. Então vamos lá. Ou seja, essa galera aqui é herói. Tá aqui, ia para lá com tecnologia nenhuma e vencemos. Inclusive, em alguns relatos, não no livro do edital aqui, mas alguns relatos a gente tem até elogio dos norte-americanos aos pilotos brasileiros. Porque o que eles faziam? O piloto norte-americano ia lutar, ia voltar. Quando os Estados Unidos têm dinheiro, quando um está voltando, já tinha outro indo. O Brasil não tem tanto dinheiro assim. Então o cara ia, lutava, voltava, abastecia e o mesmo. Então o que acontecia? Quando um piloto americano estava indo, era quase sempre um piloto novo. Novo assim, que está indo a primeira vez. Enquanto o brasileiro já havia ido várias vezes. Tanto que alguns relatos os pilotos americanos falavam: pô, eu não sei direito por onde ir. Segue os pilotos brasileiros. Porque eles sabem por onde ir, porque os bichos já foram e voltaram 10 vezes. Resumo da ópera: lutamos só na Itália, demos na cara de fascista e de nazista, ganhamos batalha, ajudamos na Itália só. Só um parentezinho, gente, pra vocês saberem. A guerra, depois que Mussolini se rende lá na Itália, a guerra ainda vai para a Alemanha, para pegar Hitler, aí já não é a gente. E a Segunda Guerra, todo mundo lembra, ela só termina em 6 de agosto e 9 de agosto de 45, com o ataque norte-americano de bombas atômicas no Japão. A gente não participa. Brasil é somente... Professor, então a gente ficou até 45 para ver a bomba atômica. Tá? Brasil na Itália. Porém, vem a parte bacana e triste. Lutamos na Segunda Guerra, ao lado dos aliados. Aí você deve falar: pô, a gente se deu bem, Clécio, porque pelo que eu lembro da história, esse lado aqui ganhou. E nós ficamos do lado que ganhou. Maior desgraça para Vargas foi a Segunda Guerra Mundial. Ué, que desgraça, Clécio? Se a gente lutou do lado que ganhou, isso deve ter sido uma maravilha. Então explica, vai. Você vai pôr aí, não está escrito no quadro não, até porque o espaço aqui acabou. Você vai colocar aí, ó, motivo da saída de Vargas. Porque Vargas sai em 45, ó. E a Segunda Guerra acaba em 45. Coincidência? Coincidência é o caramba. Tanto que lá já é outro presidente. Então escreva aí: motivo da saída de Vargas. Isso. Exatamente, comandado pelo general Mascarenhas de Moraes, que está ali no livro do Gilberto Coutrin. Um camarada que fez um comando sensacional, inclusive. Tem até uma informação dele, depois eu passo. Gente, só um detalhe. Por que Vargas saiu do poder? Resposta: porque quando a gente foi lutar na Segunda Guerra, a gente foi lutar contra o fascismo. Certo? Que é um tipo de ditadura. E Vargas, nessa época, o Brasil vivia um tipo de ditadura. Ou seja, os militares saíram daqui e foram acabar com a ditadura. Coisa linda. Para voltar e ver o Brasil. Então, uma palavrinha só resume. Por que Vargas saiu? Contradição. Os militares começaram a perceber a contradição de eu acabar com a ditadura dos outros, sendo que eu vivo numa ditadura. Tanto que quando os militares voltaram da guerra, começaram a pressionar Vargas a sair do poder, porque não faz sentido eu matar e morrer por uma ditadura lá fora, sendo que aqui continua. Não é exatamente um fascismo, mas tem feições ditatoriais. Que feições ditatoriais, Clécio? Todo dia tá morrendo um monte de gente na rua. Não, ditatorial de forma mais simples. Tu vota para presidente? O Congresso está aberto?
O povo não tem voz. Apesar do povo estar feliz, o povo não tem representatividade, não tem voz. E aí, com a pressão dos militares, começa a ter pressão de outras coisas. Olha a contradição da história. Vocês lembram que Vargas, quando ele deu um golpe, em 1930, ele deu um golpe por qual estado que ele estava representando? Minas Gerais, não é isso? Aqui já a partir de 43 para frente, começa a ter uma pressão, até um documento chamado Manifesto dos Mineiros, começa a ter uma pressão de Minas Gerais para Vargas sair. Você fala, Minas, tu é doida, tu que pôs o cara no poder? Eu pus, mas agora ele está implantando uma ditadura. Então, resumindo, Vargas começa a sofrer uma pressão para acabar com a ditadura. E boa parte dessa pressão é feita pelos militares ao lutar na guerra. Porque os caras lutam na guerra, gente, e um troço, Deus queira que isso não aconteça mais, mas um troço que exalta muito o patriotismo e nacionalismo é guerra. Então os caras voltam imbuídos daquele sentimento de liberdade e encontram o Brasil sem liberdade. Então os militares, principalmente, começam a pressionar Vargas a sair. E aí eu vou falar uma coisinha antes, tá, professor? E aí os militares dão um golpe e Vargas sai. Aí agora vai parecer meio contraditório, tá? Então presta atenção no que eu vou falar. Nos últimos meses, Vargas só sai em 45. Nos últimos meses de Vargas, quando ele começa a perceber que vai rodar, vai sair, Vargas começa a fazer uma série de ações para ver se consegue reverter a situação. Como assim reverter? Manter-se no poder. Então começa a fazer uma série de promessas. Exemplo, o que Vargas fala? Aqui em 45. Eu vou criar uma nova Constituição, totalmente democrática. Eu vou propor novas eleições para presidente, vou abrir o Congresso, ou seja, ele começa a fazer uma série de contos, querendo falar que a ditadura, ele mesmo vai, eu vou abrir o Congresso, vou fazer eleição para presidente, vou fazer uma nova Constituição, e aí eu vou falar uma bizarrice. Ele chegou ao ponto de fazer um troço. Alguém lembra Luiz Carlos Prestes? Onde é que está o Prestes? Está na cadeia. Desde 35, na intentona comunista. Ele liberta Prestes como um ato de misericórdia, perdão. Gente, é só nesse momento que tu vai escrever isso, só em 45. Ele chegou ao ponto de se aliar ao Partido Comunista. Aí fala, uai, professor, mas está escrito no meu caderno desde o comecinho lá que Vargas é anticomunista. Mas no final, para que ele está fazendo isso? É meio que uma tentativa desesperada de quê? Se manter no poder. Isso aqui eu vou até escrever. Chegou a ocorrer isso no finalzinho do governo dele. Alguém já viu falar disso aqui? Queremismo foi uma manifestação popular que ocorreu na rua, onde a galera saía com faixas, cartazes escrito queremos Vargas, queremos Vargas. Daí vem o nome queremismo. Queremismo, então, é manifestação popular pedindo a permanência de Vargas. Ou seja, no final o cara tenta de tudo. Lindo. E o que dá? Nada adianta. Em 45, Vargas é forçado, até para não ser preso, a renunciar à presidência. E ele renuncia? Renuncia. Então, como é que acaba os primeiros 15 anos de Vargas? Ele renuncia à presidência por pressão militar e da elite, também por causa da ditadura ou da contradição de acabar com uma ditadura, sendo que ainda continua uma ditadura no Brasil. Só um adendo, não precisa anotar não, mas só um adendo que vai precisar lá fora. Quem tira Vargas do poder em parte são os militares, vírgula, mas não o povo. Você vai precisar disso aqui na frente, tá bom? O povo fez manifestação para ele sair? Ao contrário. Mesmo a gente sabendo que esse queremismo aqui parece que foi uma manifestação meio paga, tá? Para o pessoal usar em cartaz. Mas de qualquer forma, o povo não tirou ele do poder. Tá claro isso? Já vou dar dica. Falou na tua prova, povo contra Vargas. Mas é durante a ditadura. Não interessa. Tá bom? Ô, professor, Vargas saiu. Gente, cuidado para não cometer um descuido meio bobinho, mas eu vou falar, tá? Vargas sai. Aí o que é o normal que o pessoal pensa? E agora em 45 ele morre. Não, ele não morreu. Ele renunciou. Ele vai voltar. Não sei se hoje, mas ele volta ainda ao poder.
Tá bom? E quem assume o poder? Vargas saiu, alguém tem que assumir. Vem pro lado de cá. Assume um general do governo dele. General Eurico Gaspar Dutra. Mais conhecido como General Dutra. Primeira coisinha para escrever. Dutra vira presidente como, Clécio? Eleição direta, normal. A eleição direta é eleição, normal, Vargas renuncia, ele não falou que ia fazer uma nova eleição? Tem uma nova eleição e esse camarada aqui é eleito. Inclusive, só uma curiosidade, é isso que eu ia falar, acho que não vai estar na tua prova não, mas vamos falar. Dutra é eleito com o apoio de Vargas. Aí você fala, apoio? O cara acabou de sair, meu Deus do céu. É porque quando Vargas percebeu que, vou rodar mesmo, tem mais gente, não tem queremismo, não tem nada, eu vou dançar, que pelo menos fique no poder alguém que já era do meu governo. Aí ele apoia o general dele, Dutra. Diz algumas versões que ele apoiou Dutra na esperança de que Dutra virasse presidente e depois de eleito passasse o governo para ele. O que não aconteceu. Mas de certa forma, esse camarada aqui teve o apoio de Vargas. Por isso, inclusive, que ele ganhou. Porque esse cara virou presidente eleito. E quem vota é o povo. E o povo amava Vargas. Se Vargas fala para votar nele, acabou. E aí Dutra é eleita. Primeira coisinha que o Dutra faz, uma nova Constituição. Gente, vou forçar em número aí. Alguém lembra aí que número que nós estamos? Essa aqui é que número? 1824, 1891, 24 Dom Pedro I, 1891 Deodoro, a primeira da República, 1934 é a do Vargas, das leis trabalhistas, 1937 é a de Vargas, do Estado Novo, ditadura. Não é isso? Não foi essa contagem que eu fiz? 24, 91, 34, 37. Essa já é a quinta Constituição. Uma Constituição extremamente, inclusive na história dizem que foi uma das mais democráticas que teve. Se é democrática, acho que não preciso falar, mas eu vou falar assim mesmo. Foi uma Constituição promulgada. Beleza? Outorgadas são só duas. A de Dom Pedro, lá em 1824, e a de Vargas, de 37. Todas as outras são promulgadas. Tá, Clécio? Agora você vai falar pra gente as novidades que essa Constituição trouxe. Mas posso te dar uma dica? Que na hora da prova não adianta. Tá, Clécio? Eu vou decorar as características de cada um. Não vai. Então, deixa eu te dar uma dica. Tá? Grava aquele nome ali. Eu falei que é uma Constituição extremamente democrática. Então, como vai aparecer como característica, qualquer coisa que seja... Até porque Dutra era um cara extremamente democrático. Não, gente, porque a última Constituição foi feita numa ditadura. Então, qualquer Constituição que venha na frente vai ser uma Constituição democrática. Porque quais são as novidades dela que eu vou falar? Basicamente, gente, ela é quase que volta à Constituição de 34. Não entendi. Só pega as características ditatoriais da de 37 e tira. Exemplo, o que está nessa Constituição? Federalismo. Federalismo não é aquele negócio que dá autonomia aos estados? Porque a de 37 tirou. Tá. O que está nessa Constituição? Autonomia, ou independência, se quiser falar, e harmonia dos três poderes. Por que harmonia? Porque a de 37 não tem. O Congresso foi fechado e Vargas estava acima do Poder Judiciário. Tá. O que está nessa Constituição? Pena de morte? Acabou, porque a de 37 tinha colocado pena de morte. O mandato para 5 anos, ou seja, volta eleição direta, porque a de 37 não tinha eleição. Então é só colocar, gente, não tem nenhuma novidade. Só tira as características ditatoriais de 37. Beleza? E Dutra... peguinha, hein? Que vão querer falar com vocês. Esse cara aqui, cadê ele? Ele não era general do Exército? Era, de Vargas. Aí é aquele negocinho que o pessoal tem uma ideia errada. Se era general e do Exército, então essa Constituição não pode ser democrática nem o governo. Nada a ver. Tá? Porque vão querer te falar, como é general é ditadura.
Não tem relação direta com isso. Política externa. Gente, esse aqui é simples. De novo, eu vou ter que gastar 20 segundos, que seja só, falando de história geral. Dá uma olhada para o ano aí do governo Dutra. O que está rolando no mundo? Não cai história geral na tua prova. Mas, gente, uma mínima noção você tem. O que está rolando? O que rola depois da Segunda Guerra Mundial, gente? Guerra Fria. Começa a Guerra Fria agora, bloco capitalista, bloco socialista, Estados Unidos, União Soviética. Então, Dutra é o primeiro presidente brasileiro na Guerra Fria. Então, aqui é simples a política externa. Quer ver? Eu vou falar e vocês vão responder. O que eu vou escrever na política externa? Uai, qual é a posição que o Brasil toma? Fala aí, na Guerra Fria. Qual é a posição que o Brasil toma na Guerra Fria? Ao lado de quem? Então, só escreve aqui que na política externa o Brasil toma uma posição alinhado aos Estados Unidos, ou se quiser escrever diferente, alinhado ao capitalismo, como você queira falar. Então a gente tomou uma postura ao lado dos Estados Unidos, que vai ficar ao lado dos Estados Unidos até lá na frente chegar um tal de João Goulart, que está longe ainda, tá bom? Então vai ficar ao lado dos Estados Unidos. Espera aí, Clécio, só uma curiosidade. A gente está ao lado dos Estados Unidos. Então a gente está contra o socialismo, a União Soviética. Óbvio. Então o Partido Comunista, que Vargas tinha liberado no finalzinho de 45, porque Vargas virou comunista. Não, porque Vargas estava desesperado para manter no poder. O Partido Comunista que Vargas liberou, o que Dutra vai fazer? O Partido Comunista, meu pai, o que Dutra vai fazer, gente? Vai mandar fechar o Partido Comunista. Por quê, Clécio? Se eu estou numa guerra e eu estou desse lado, o outro lado é inimigo. Relações econômicas que nós tínhamos com a União Soviética. Fecha. Gente, é guerra. Fria, mas é uma guerra. Então aqui, professor, como é que eu vou saber disso, de eu decorar essas coisas? Basta lembrar que a gente está desse lado. Tudo que vem do lado contrário é nosso inimigo. Fecha Partido Comunista, corta relações com a União Soviética. Bacana? E internamente, Dutra cria um plano chamado Plano SALT, que na verdade é uma sigla das áreas que o governo vai dar prioridade, que é assim a sigla, né? É isso aqui, 4 coisinhas. Sabe aí o que é, galera? Saúde, alimentação. Eu vou escrever aqui alimento, tá? O T é o quê? Transporte. O E é que trava. Falaram 2 coisas aqui. Educação e energia. Aí vocês escolhem quem que vocês querem. O pessoal aqui na sala já está tão acostumado, falou, não, Brasil investir em educação tem alguma coisa errada, né? Infelizmente. Saúde, alimentação, transporte e energia. É como se fosse o carro-chefe de Dutra. É o que ele vai investir mais. Legal. Esse é o plano. Pode pôr na prova. Lindo e maravilhoso. Escreveu? Escreveu. Lindo. Agora o outro lado. Na prática foi isso mesmo? Não. Então o Brasil cresceu pra caramba nesses 4 setores. Não. Cresceu coisa nenhuma. Gente, antes de eu ir para essa parte aqui, que é a triste, só um detalhe que eu não falei aqui, mas acho que é meio óbvio. Antes de eu ir para isso aqui. Dutra pega o governo depois de Vargas. Só responda para mim. Como é que é a situação econômica do Brasil quando Dutra pega? Tá bom ou ruim? É só isso que vocês têm que falar. Então, Dutra pega o Brasil com uma situação econômica boa. Pô, professor, esse Dutra é um ótimo administrador. Não, boa, fruto dos 15 anos do Vargas, na parte da economia ali, beleza? Tá, Clécio, mas tu escreveu aqui no final de Dutra crise, e a crise aqui que você está falando é crise econômica, não é? Então a pergunta que você deve estar falando é, qual foi a besteira que nós fizemos? Você pegou o governo em alta, então vamos lá. Qual foi o problema? Nós tivemos um problema grande, um problema médio e um problema pequeno. Vamos começar com o grande, que já esbagaça mesmo, né? Qual foi o principal motivo porque a nossa economia caiu, já que estava boa? Resposta, tá? Não começou a Guerra Fria? A gente não tomou postura ao lado dos Estados Unidos? Tomar postura ao lado dos Estados Unidos significa o quê? Eu mandei uma carta para os Estados Unidos falando, tô contigo. Não, nem isso não.
Não é falar, tô contigo. Isso significa tomar postura a um lado, significa tomar algumas medidas. Que medida o Brasil acabou tomando? Já que eu quero ficar alinhado aos Estados Unidos. Aí escreva aí que o espaço aqui já acabou, tá? Na crise. O Brasil abre as portas para a entrada de produtos estrangeiros. Quando fala produtos estrangeiros, entenda-se principalmente produtos norte-americanos. Professor, o que é abrir as portas, para não falar outra palavra errada aqui? Abaixar as taxas de importação. Pô, mas eu vou facilitar a entrada de um monte de produto fora. Ô, Dutra, para que tu tá fazendo isso? Uai, tu não falou que queria ficar lá dos Estados Unidos? Isso tem um preço. Ué, então facilita a entrada de produtos americanos no Brasil, norte-americanos, melhor dizendo. Então a gente abriu a porta para produtos estrangeiros. Aí um aluno aqui, um pouco mais ingênuo, diria: uai, eu até gostei, que bom que agora eu tenho produtos norte-americanos para comprar. Não, gente, para um consumista talvez fosse até bom. Isso é ruim para a economia brasileira. Por que é ruim? Em dois aspectos. Um, porque deixando entrar produtos demais de fora, principalmente Estados Unidos, que é um país superior ao nosso, você vai desvalorizar o produto interno, nacional. As empresas aqui brasileiras não vão conseguir concorrer, competir com empresas estrangeiras. E segundo, se você deixar entrar muitos produtos, o povo brasileiro vai consumir produto americano. Ué, isso é legal. É, só que ao consumir produto americano, ou estrangeiro simplesmente, o lucro não está ficando aqui. O lucro está indo para o país de origem. Resume numa frase só a crise. O dinheiro que a gente acumulou no Vargas, a gente gastou comprando produtos estrangeiros. E o dinheiro está indo para fora. Clécio, mas você disse que foram 3 motivos. Eu dei o maiorzão. Isso foi o principal motivo da queda. Abertura para a entrada de produtos estrangeiros que fez a nossa economia cair, porque a gente gastou tudo. Só um parentezinho, só puxa uma seta no caderno e escreva isso aqui, ó. Quando você colocou assim: Dutra facilitou a entrada de produtos estrangeiros, alguma coisa assim, né? Só põe uma setinha e escreva assim: porém, no final do governo, ele barrou essa entrada. Porque no final, quando ele viu que estava lascado, ele tentou dar uma freada. Mas aí, querido, já vi esbagaçado. Porque se aparecer na tua prova lá, final do governo Dutra, ele tomou medidas protecionistas. Tomou. Só que ele tomou depois que já havia entrado muito produto. Tá, Clécio, mas quais são os outros 2 erros? Os outros problemas que ele vai... Esse foi o principal. Vamos para o problema médio. Esse foi o grandão. Erro de cálculo. Não, erro de cálculo tá de sacanagem. O que foi erro de cálculo? Quando o Dutra assumiu o poder, todo presidente quando assume o poder, gente, a equipe financeira dele passa para o presidente quais são as reservas do Brasil. Olha, quanto que o Brasil tem em dinheiro, tem em caixa? Tanto, para o cara poder saber o que vai fazer com o dinheiro. Informaram para a Dutra um valor errado. Aí falou: a galera não sabe somar, Clécio, um troço básico ali. Não, não é que não sabe somar. É porque durante a Segunda Guerra Mundial, que acabou de acabar, a gente vendeu muitos produtos para os países europeus. Eu falei que isso foi bom. Só que venda para produtos para países que estão em guerra, normalmente a venda é assim: tu vende, os países pagam quando a guerra acabar. A guerra acabou de acabar. Então, quando passaram para a Dutra, o valor que o Brasil tem é esse. Quando passaram esse valor, passaram junto um valor que ainda tinham a pagar para a gente, mas não pagou. Já vou adiantar. Deram calote no Brasil? Não. Eles vão pagar isso, mas vão pagar estilo Casas Bahia. A longas prestações. Traduz, Clécio. A gente calculou com dinheiro que na prática a gente não tinha, como se falasse: pô, o Brasil tem 50 bilhões de dólares de reserva, enquanto na verdade a gente tinha 30. E esses 20 é dinheiro que ainda vai vir. Aí você fala: e daí? A gente só fez um errinho de cálculo bobo ali, um negocinho. Não, porque esse erro de cálculo causou o terceiro problema, que foi o meio menor. Amados, o que acontece em 1950 no esporte? Copa do Mundo. E aí você escreva: que país que sediou a Copa do Mundo em 1950? Brasil. E pergunta: você gasta dinheiro para sediar uma Copa?
A gente só construiu, por exemplo, não um estádio grande, mas o maior estádio do mundo na época. Porque o Brasil, se vai fazer um troço, vai fazer com gosto mesmo, né? Então, se vamos aloprar de vez. Construiu o Maracanã, o Morumbi, fez toda uma estrutura no Brasil para receber a Copa. O iClass. Isso são gastos. E aí volta para o item 2. Gasto com dinheiro que eu nem tenho ainda, mas pensava que tinha. Antes que alguém fale alguma besteira aqui na sala ou em casa. Ué, iClass, mas o Brasil já sediou a Copa de novo. Pois é, mas vamos ao que interessa aqui. O fato é que a gente sediou uma Copa, eu estou falando desse fato, não o atual, eu estou falando desse. Nós sediamos uma Copa e logo depois nós entramos em crise econômica. Beleza? Dá tempo de eu começar? Dá. De eu dar só o comecinho de vaga. Clécio, como é que termina a Dutra? Término do mandato. 45, 46, 47, 48, 49, minto, começou no começo de 46, né? 46, 47, 48, 49, 50. 5 anos, o mandato na época 50, que Vargas sai em 45, 6, 7, 8, 9, 0. Final de 50, termina o mandato de Dutra. Então, o que acontece? Ele sai e vai ter eleição para presidente. Não era permitido na época reeleição. Tá? Vocês vão ver lá na frente, mas já estou adiantando, tá, gente? Se alguém quiser anotar no cantinho. Reeleição, primeira vez na história, Fernando Henrique Cardoso. Tá bom? Então, antes de Fernando Henrique Cardoso, não interessa quem. O iClass, Vargas ficou 15 anos, mas não teve reeleição. Deixa eu só ver se vocês estão entendendo. Uns 15 anos, hein? Quantas vezes Vargas foi eleito diretamente? Eu falei diretamente. Nenhuma. 30 ele deu um golpe. 34, ele é eleito indiretamente. E 38, que era para ter eleição, não teve. Teve o plano COI antes. Dutra, por que ele tem que sair? Porque não pode reeleição. Então, ele, governo bom ou ruim, interessa. O cara tem que sair. Então, cuidado, tá? Dutra não morreu, não tomou golpe, não renunciou. Por que ele sai? Porque o mandato terminou. Normal. E aí, o que vai ter, Clécio? No final de 50? Eleição para presidente normal. Menino, quem aparece como candidato? É o irmão dele? Não, é o mesmo. Vargas, pelo amor de Deus. Getúlio Vargas. Essa é a única vez na aula que você vai escrever. Estou aqui em 51, tá? Que Vargas é eleito diretamente. Você está dizendo, Clécio, que o famoso pai dos pobres, que o povo adorava, o povo só votou em Vargas agora? É a primeira vez? O povo adorava, mas nunca votou nele. Pelo que eu acabei de explicar aqui para vocês dos 15 anos. Professor, e por que o povo votou no cara? O cara acabou de sair ali em 45. Porque ele saiu, não foi pelo povo. Lembra o que eu falei? Saiu pelos militares. Ué, militar doido, como é que tá deixando ele entrar de novo? Opa! Quem pôs ele para dentro não foram os militares, foi o povo. E mesmo assim, antes que algum surtado aqui na sala fale, não, mas se eu fosse militar, dava um golpe nessa época. Não, gente. O motivo que fez Vargas sair lá foi a ditadura. Não foi? Cadê a ditadura? Então, cadê o motivo para impedir a entrada de Vargas? Não tem. Então, aqui ele entrou com um governo democrático, normal, eleição direta, bonitinho. Ah, ele fez uma ditadura no passado. Eleição normal. Tanto é que, só um parênteses, o que configurava, talvez o estado ditatorial dele, era a Constituição de 37. Já acabou. Ah, mas tinha a DIP. Já acabou. Não tem. As características ditatoriais acabaram. Beleza? Bom, Vargas é eleito. Beleza, dá tempo de falar só o comecinho. Vargas é eleito diretamente. Clécio, por que você escreveu crise aqui? Essa crise aqui nem precisa escrever nada. É só isso aqui, ó. Essa crise é essa. Ou seja, só falar que Vargas já pegou o governo lá embaixo. Ei, mas Vargas é ruim mesmo. Não, gente, crise que foi deixada pelo anterior. Bacana? E como ele já pega o governo em crise, ele já começa o governo com uma série de oposição. O pessoal sentando o pau nele. Eu costumo brincar com ele que a pior coisa que aconteceu para Vargas foi esse governo. Se ele saísse 45 e fosse embora para casa, beleza, o cara era herói até hoje e tal. Mas esse governo vai ser uma desgraça. Tá? Inclusive, eu acho que é maldição no Brasil, viu?
segundo mandato sempre é ruim. Pelo menos na história do Brasil, os presidentes que passaram, o segundo não foi muito bom, não. Mas vamos ao que interessa aqui. Segundo mandato de Vargas, começa a ter uma série de oposição. Você pode falar que oposição é essa? Vamos lá. O que eu vou escrever nessas setinhas aqui, que não vai dar tempo de falar todos, só algumas, é quem está contra ele e por quê. Bacana? Então vamos lá. Primeiro, 2 partidos políticos. Vou explicar um de cada vez. Quem está contra Vargas? PCB, Partido Comunista Brasileiro. Isso aqui é a parte mais fácil. Eu preciso explicar por que está contra Vargas? Porque Vargas é anticomunista. Sempre foi. Então, obviamente, o Partido Comunista é esse que Dutra tinha fechado. Lembra? Tá. O PCB não precisa falar, que vai ser comunista, pronto, já é contra. E o DN? O DN é um partido novo que foi criado agora. O que é o DN? Se alguém quiser escrever a sigla aí, então vamos lá. União Democrática Nacional. Não vou perguntar isso na tua prova não, mas caso queira escrever, União Democrática Nacional. Tá, qual é a bronca dessa União Democrática Nacional com Vargas? Só um parênteses aqui rapidinho, só para responder o nosso querido Franklin. Franklin, você perguntou assim, ó, existia uma lei de Vargas que limitava o capital estrangeiro? Tinha. O Vargas ele não permitia que mais de 50% de qualquer empresa aqui tivesse capital estrangeiro, lucro para fora. Tá? Ele falava que mesmo as empresas estrangeiras que já estavam aqui tinham que investir pelo menos 50% do capital no Brasil, tá? E o que foi a lei de nacionalização? Qual o seu objetivo? Lei de nacionalização é exatamente isso que eu acabei de falar. Quer ter empresa estrangeira aqui? Que não é de base. Empresas de bens de consumo. Quer ter empresa aqui? Pode ter. Parte do teu lucro tu tem que investir aqui. Isso é nacionalização. Ah, não, eu quero criar um McDonald's com todo o lucro para os Estados Unidos. Então vai criar lá na casa da mãe Joana. Se quiser colocar aqui, tem que investir parte do lucro aqui. Qual o objetivo disso? Fazer com que o Brasil ganhasse com empresas estrangeiras que porventura estivesse aqui. Vargas peitou e fez isso. As outras duas, Franco, você fala assim que acaba a aula, beleza? Tem mais 2 perguntas suas. Pessoal, o DN. Por que a UDN está contra Vargas? Eita, meu pai. Pelo seguinte, a UDN ela é conhecida em alguns livros como antinacionalista. Aí você escreve aí, eu vou explicar o que é isso ainda, tá? Antinacionalista. Alguns livros até colocam a palavra entreguistas, que dá o mesmo. O que é antinacionalista? Ah, é antipatriota safado. Não. É que a UDN era um partido que acreditava que queria o crescimento do Brasil. Só que ela acreditava que para o Brasil crescer, tinha que deixar entrar no Brasil empresas ou indústrias estrangeiras. Então, o que a UDN queria? Ver o crescimento do Brasil. O que Vargas queria? Ver o crescimento do Brasil. Os dois querem a mesma coisa, porém de formas diferentes. Vargas acredita que para o Brasil crescer, tem que investir em indústrias nacionais. E a UDN é o contrário. Acha que para o Brasil... Já deu? Ué, não é 8h15, não? Ah, então vamos lá. Quem que aconteceu? Vamos um minuto, acabando. 60 segundos. Rapidinho. Quem que é o UDN? Vou falar só do UDN. A UDN acreditava que para o Brasil crescer, tem que deixar entrar a indústria estrangeira. Ela tinha uma ideia de que, entrando a estrangeira, ela vai pagar imposto, ela vai gerar emprego e vão surgir, dizia a UDN, que quando entrar uma estrangeira, vão surgir outras nacionais que vão girar ao redor dela. Isso vai crescer a economia. O aluno fala, é verdade ou é mentira? Não interessa, na prova não importa a tua opinião. O que importa é que a UDN acreditava nisso e Vargas acreditava em outra coisa. Visões diferentes. Então o problema do Partido Comunista é que é o comunista. O problema da UDN é que ela queria que entrasse empresa estrangeira no Brasil e Vargas, ao contrário, não deixava. Já tem 2 partidos. O que a gente vai fazer, gente? Que está estourando o tempo aí. Na aula que vem, vai ser assim, vou narrar a aula que vem. Quem está contra Vargas e a morte dele. Beleza? E aí nós vamos para as questões. Vargas morre semana que vem. Queridos, grande abraço. Até mais. Franklin, próxima aula. Assim que começar a aula, já faz a pergunta, já no comecinho da aula, tá, Franklin? Falou, querido. Ou então, qualquer dúvida, pergunta lá no fórum que eu te respondo.